amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo e Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto a AltV quanto a TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, para você participar. Telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Conosco hoje a médica psiquiatra, a doutora Sônia Mota Palma. Doutora Sônia, prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que é a TDAH? É uma sigla que já fala o que é no próprio nome. É o transtorno, é uma doença, déficit de atenção com hiperatividade, né? Às vezes tem só desatenção, às vezes tem hiperatividade também associada. É um transtorno da infância, né? Que já precocemente você pode identificar e que pode, alguns adultos, aí uma prevalência, aí uma média de 4% dos adultos vão ter esse diagnóstico, vão reter esse diagnóstico na vida adulta. Eu posso saber que quando eu ficar adulto eu vou ter isso daí? Sim, sim. Se você tiver os 4%, você vai... Muito bom. Doutora Lucy, que é médica ultrassonografista. Prazer tê-la aqui, doutora Lucy. Muito obrigado, Zancopé, pelo convite, né, e a oportunidade de falarmos sobre um assunto extremamente importante para as mulheres, que é o rastreio do câncer de mama. A senhora é comendadora da ultrassonografia brasileira, Exatamente. É certo o título? Pronunciei Tá corretamente? Está certo, comendadora. Parabéns. Também conosco a psicóloga doutora Fernanda Queiroz. Prazer, doutora Fernanda. Prazer, obrigada pelo convite. Acho que também vai ser interessante a gente unir tudo isso hoje no Dia da Mulher. Obrigada. E o que é Estar Saúde Integrada? É a clínica em que eu sou uma das sócias. A sócia diretora da Estar Saúde Integrada. Não Isso. falta nada aqui, é Estar Saúde Integrada, né? É Clínica Estar. Saúde Integrada é a frase que vem em seguida. Ok. Sônia Presta. Prazer tê-la aqui, Sônia. Prazer é todo meu, Zancopé. Hoje eu te anuncio como farmacêutica. Pode me anunciar como você quiser. Farmacêutica, cantora. Porque a Sônia Presta está sempre no programa, né, como cantora e muitas vezes apresentando Gente que Fala, o que eu fico muito feliz por tê-la aqui. E a Sônia Presta hoje participa no Dia da Mulher como farmacêutica, Dia Internacional da Mulher. Há o que comemorar, a OMS está cobrando mudanças. Aí há o que comemorar, doutora Sônia Mota, doutora Luciquer, doutora Fernanda Queiroz, doutora Sônia Presta, tem o que comemorar nesse dia? Doutora Sônia Mota, você está fazendo bico, por quê? Estou lendo. A gente acho que tem que comemorar sim, né? Hoje eu até liguei para umas quer amigas. Que eu leia tudo aqui? Não precisa. Liguei para umas amigas e falei, olha, a gente precisa ser muita mulher mesmo, precisa muito dia para a gente poder cumprir toda a nossa jornada, todas as nossas atividades, todas as nossas responsabilidades, né? Eu acho que a gente tem que comemorar sim, cada um na sua... Cada mulher tem uma função, né? Mesmo que ela não ela trabalhe fora, só trabalhe em casa, trabalhe fora, ela sempre vai ter muita responsabilidade. Parabéns a todas as mulheres, né? Olha, eu vou falar rapidamente, porque como você me apresentou como Sônia cantora, Sônia farmacêutica, então eu vou aproveitar o gancho da minha xará Sônia aqui e vou falar justamente sobre isso. Eu sou simplesmente uma representante de uma mulher que faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu nem falei do café Alquimia. Então, tem um café que se chama Alquimia, faço bolos, atendo balcão também, faço cappuccino, sou barista ali com os meus amigos do café e também canto, sou farmacêutica, escrevo, infelizmente não tenho tido muito tempo de escrever alguns artigos sobre bem-estar. E o meu programa também, A Saúde da Sua Beleza, ainda está
alguns quadros gravados. Mas eu acho que é isso, nós mulheres fazemos, independente da atividade, muitas coisas durante o dia, fomos programadas para isso, somos feitas para isso. Como programadas para isso? Eu creio que a mulher, ela tem, independente, não estamos nos comparando fisiologicamente com ninguém. Creio que a programação cerebral e neurológica da mulher é feita para que nós tenhamos várias atividades. É coisa da maternidade. A maternidade dá um pouco essa questão, né? Sem dúvida, e é filogenético também. Não é? Porque senão a gente não sobrevive. Vocês, homens e nossas filhas, mulheres, também não sobreviveriam se nós, mulheres, não pudéssemos esquentar uma madeira, né, dar banho em um bebê, lavar isso, fazer. É tudo ao mesmo tempo, né? Para que você consiga fazer com que a vida seja. São naturalmente imperativas. É verdade. O quadro é maravilhoso, é tudo ao mesmo tempo, doutora Na Lucília. realidade, essa capacidade de multifunção vem de um processo de seleção natural, porque o homem era caçador, ele tinha que ter um hiperfoco, por isso que eles fazem muitas pesquisas, são os que recebem mais prêmios Nobel. E as mulheres eram coletoras. Então, elas tinham que ter a habilidade de ver muitas coisas na árvore, no chão, no animalzinho que estava rastejando por ali, que elas tinham que coletar e levar comida para casa. E nós temos uma função cerebral diferente do homem, porque enquanto que o homem, o domínio é do cérebro esquerdo, que é o mais racional, a mulher tem uma maior comunicação do lado direito e esquerdo do cérebro, que permite a ela exercer essas múltiplas funções. Então, A direito é mais o emocional? É mais emocional, é o artístico, é o criativo, é um lado que nos conecta mais com o divino também, é um lado mais espiritual, e é de lá que sai toda a parte artística, filosófica da humanidade, que nos dá intuição, porque ele não é consciente como racional, entendeu? Ele é subconsciente, então é uma diferença muito importante, e Deus faz tudo certo aí que a gente vê. Continuando com esse assunto, inclusive eu ainda falei anteriormente que era uma questão filogenética mesmo, e aí a senhora complementou muito bem, mas em termos neuropsicológicos, a gente tem muitas pesquisas, incluindo homens e mulheres, que comprovam essa diferença em termos de habilidade de atenção dividida. Então, em algumas pesquisas, isso realmente comprovou que a mulher, nessa função, através de testes, ela consegue ter um desempenho melhor do que o homem. Então, acho que vem aí a confirmar o que vocês falaram anteriormente. Muito bom. O Zancopé está me olhando por quê, Zancopé? Porque você quer que eu concorde? Não, estou aguardando. Eu creio que... independente dessas habilidades que nós já sabemos, e que na realidade os homens sabem, esperam muito isso de nós mulheres o tempo todo, porque eles sabem da nossa capacidade até de administrar todas essas habilidades que nós temos. Eu creio que a mulher tem a maravilha da delicadeza e da beleza que ela traz para um planeta de uma maneira geral, e que ela é necessária para que haja esse equilíbrio, né? Essa beleza, essa leveza, esse carinho, a maternidade faz com que nós obtenhamos esse controle da situação, mas com leveza, com beleza, né? Com afetividade. A maternidade, né? da mulher é que faz com que as coisas funcionem sem tanto estresse, vamos dizer assim. Falar, a mulher é tudo estressada. Não, eu creio que nós mulheres no final do dia acabamos colocando, né, a criança para dormir e tudo dá certo. E é essa que é a beleza. Por isso que nós temos o que sempre se diz é que a mulher perde em todos os itens, né? Na disputa no mercado de trabalho, nos postos e tudo mais. E hoje eu vi um dado interessantíssimo, que a mulher perde até em nome de rua. Tem só 10% de ruas com o nome de Maria, enquanto tem 80%, 90% com o nome de João ou de José, né? Até em nome de ruas. A gente perde. Eu acho que é por isso que o OMS está fazendo algumas recomendações e cobrando, né? Porque eu não vou saber de cabeça, mas tem uma estatística recente mostrando a quantidade de mulheres que são mortas só nesse começo pelos maridos, companheiros, né? Eu acho que um pouco disso, eu estava lendo uma reportagem, essas reportagens meio rápidas, mas só parece que nesse ano foram 31 mulheres assassinadas, e hoje, passando na banca de jornal, tem uma notícia de um marido que matou a esposa e a filha. Então, acho que é por isso que a OMS está colocando. A gente tem todas essas questões que a gente se vira, como faz um monte de coisa, mas nós não somos muitas vezes reconhecidas e sofremos
sofremos assédio, Sutis sofremos abusos, né? Estupros, inclusive. agressividades. A cada, não sei se é 12 ou 15 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Então a gente sofre muito mais violência. Também no Dia das Mulheres está estampada uma notícia dessa nos jornais. Né? Então, acho Voltando às diferenças entre o sexo feminino e masculino, para o homem exercer aquela função de caçador, ele teve que desenvolver mais força física. Né? Então, isso, devido ao baixo, vamos dizer, desenvolvimento emocional, psíquico do homem, faz com que ele abuse dessa força física sobre a mulher. Então, o que precisamos fazer? Nós precisamos ensinar as mães a falar com os seus filhos para ter consciência da sua força, que a sua força não é para ser descarregada em cima do mais fraco, que a verdadeira fortaleza é quando você utiliza isso para impulsionar outras coisas dentro da sociedade, muito mais proveito. As mães e os Então, pais, né? as mães têm que ensinar isso, porque é só com criança Mas que os você pais também, né? consegue educar. Como psiquiatra infantil, que a gente viria ter escola de pais, né? Os pais poderem aprender a ensinar seus filhos. Porque eu acho que é isso que na nossa sociedade moderna nós estamos perdendo. Acho que até por conta que as mulheres foram para o trabalho, se dividem muito. Acabamos perdendo essa Acabam, parte. né, muitas vezes não dá para dar toda essa orientação, né, que você colocou tão bem, né, Lucy? Fica a Mas geração- o preconceito tem que acabar em casa inicialmente. Sem dúvida. Então, porque se você não colocar a criança no caminho que ela deve andar, depois de grande, nós não vamos conseguir corrigir É mais isso. difícil. Então, nós temos pais violentos, criando os filhos violentos, espancando esposas. E a ausência também, né, doutora? Eu creio que nós mulheres, como a Sônia falou muito bem, o mercado de trabalho, eu creio que o boom dos anos 60 e 70, né? Começamos a ir para o mercado de trabalho, igualdade, e o que acontece? As crianças ficam na mão de escolas, né, que não tem formação para isso, de terceiros que não são não treinados. E as crianças crescem na mão de mídia, de televisão, que obviamente não são preparados para nada disso. E acaba deixando meio que a sorte educar esses adultos. E, obviamente que não são todas as famílias que têm um exemplo, independente de você, da mãe educar o filho, o exemplo do pai e da mãe na casa, ele vai formar a personalidade. O exemplo é tudo, né? Exatamente. Então, o exemplo, infelizmente, não é sempre positivo. Eu creio que esse lado, né, independente da coisa da maternidade, da beleza que eu falei, nós estamos ainda engatinhando, né? A mulher tem muito que comemorar, mas tem muito ainda o que reivindicar, exatamente. A mulher está no caminho certo, já estamos governando vários países, né? Temos vários postos políticos, mas ainda somos minoria, sim, você sabe disso. Ainda somos minoria na mídia, somos minoria no governo, somos minoria em nome de rua, somos minoria das artes também. Ganhamos menos. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu, mesmo cargo. como cantora, né, há uns anos, eu lembro como se fosse hoje, há uns 20 anos, eu canto há muitos anos, eu levei um CD para um empresário famoso, inclusive nem vou falar o nome dele, que ele foi bem famoso. E eu fui dar um CD para ele e ele falou para mim assim, eu vou pegar, mas eu vou te dizer uma coisa, mulher não vende disco no Brasil. Há 20 anos. Esse mesmo empresário, depois ele perdeu tudo e depois ele ficou milionário com um grupo de mulheres. Em pouco tempo. E hoje em dia eu fico muito feliz, porque você sabe muito bem que eu fui de uma dupla sertaneja, né, as Marcianas, na época, que infelizmente no ano que eu entrei, a dupla não estava muito bem, não tinha empresário, não tinha gravadora, as mulheres não estavam bem no mercado há 15 anos, quando eu participei disso. Hoje, a maior venda de ingressos para shows sertanejos está na mão das mulheres. As mulheres estão dominando o mercado. Mudou, né? Então, nós estamos caminhando. Tem áreas que as mulheres estão dando a volta por cima, então eu fico muito feliz. Nós chegaremos lá, com certeza. Mas é um trabalho, né? Um degrau após o outro. A educação e a casa, e o exemplo, é tudo, né? Doutora Sônia Mota Palma, bullying. Bullying é um termo novo, não é? O bullying, sim, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Sim, o termo. O termo é novo, O termo não a ação, né? Não. Mas o termo, sim, a gente importa os nomes, né? É que, de repente, o que eu queria abordar é que, de repente, se começou a usar um termo, né, muito bonito,
bullying por um problema que existe. Sim, há anos. Desde que existe. Eu sou muito nova, já sofria da escola. Só que eu não sabia que tinha um nome tão bonito assim. Talvez eu ficasse meio chateada. Tem como superar isso? De onde pode partir a superação disso? Então, na verdade, é o que a doutora Lucy falou, de eu acho casa. que tem Por isso tudo você a disse ver. que é em casa. Eu acho que é um pouco mais, o problema é um pouco diferente. Temos até você pode até me ajudar um pouco, um psicólogo, mas eu acho que a questão é o seguinte: as crianças não são boazinhas. As crianças sempre, quando elas estão crescendo, elas são crianças que precisam ser educadas. E a questão do bullying passa por aí, né? Uma coisa então essas crianças não só fazem como também recebem. Então muitas vezes, meu filho está sofrendo bullying, mas muitas vezes ele também começa uma situação, ele também faz uma situação de constrangimento, que na verdade o bullying é um constrangimento que pode ser tanto verbal como físico, e em outro que naquele momento é menos forte para poder superar essa situação. E o bullying, eu acho que tem uma coisa natural, quer dizer, as crianças vão se criticando, vão se xingando, mas o que eu estou percebendo é que hoje elas estão passando do limite. Né? Está ficando cada vez mais sério. Tem situações em que um menino foi colocado com a cabeça dentro da bacia da privada, outras crianças que foram cortadas, queimadas. Isso é agressão pura, não é bullying. Pois é, então por isso que eu estou falando. O bullying que a gente sofria há 30 anos atrás, né? Eu me lembro que eu sempre fui gordinha, eu falava para mim, eles me chamam de tampa de poço de rolha de poço. Rolha de poço, colchão amarrado no meio, colchão, sempre que eu também fui, eu passei baleia, esses eram os bullying delícia, né? que eu sofria na época, 35 anos atrás. Mas hoje as coisas estão muito mais graves, eu acho que essa é a questão. Mas é muito diferente esse exemplo que a senhora dá de alguém que chame a outra criança de baleia com alguém que enfia a cabeça do colega dentro. Considerado até isso vai ser considerado bullying. Mas é considerado bullying também. Mas não é caso de polícia, é isso? É uma agressão. Mas estou dizendo até onde pode chegar. Sim. Olha só. E eu acho que a questão é muito da questão dos pais, né? Que nós estávamos comentando, né? O quanto que a gente tem que dar exemplo, não pode, tem que reprimir, sim, algumas atitudes que não são corretas, tem que ser conversado, a escola tem que se posicionar em cima disso, tem que chamar essas crianças, tem que fazer um trabalho na escola também, apesar que eu acho que a escola não é a escola que é a formadora de caráter, Sônia, né? Aí no lado da família, né? Aí a escola, que é aquela interação com a família. Sim. Mas aí alguém que esteja passando por uma situação de bullying, né, e o pai se socorra da escola é uma coisa. Mas alguém que o filho esteja praticando o bullying, precisa ver se o pai, a mãe, acha o filho dele uma maravilha. Sim, mas esse mesmo pai às vezes sai na rua, é fechado e xinga a mulher que está no volante. Isso foi bem claro no quadro que eu coloquei. Estou falando, né, isso porque o meu filho é maravilhoso. Ele humilha os meninos lá, mas eu não digo que ele humilha. Ele tá muito mais do que os outros. Ele está se defendendo, ele é superior. Ele está sendo uma pessoa de iniciativa. Então, por isso que eu falo, tem duas questões. Tem a questão própria da criança. Toda criança passa por um desenvolvimento em que ela vai ter, eu brinco, né, uma ação meio psicopata, né, eles são, e os pais cruel, né? Cruel, mas os pais vão pôr limite, vão explicar, vão dar modelos, né, a escola também, nesse sentido também. Mas se isso não é feito, esse bullying que começa com xingamentos, vai virando para agressão física e pode virar. Outro dia tinha um menino que eu atendi que brigou na escola, o outro foi buscar uma arma para atirar. Então, assim, onde vai a violência? Então, sob o nome do bullying, nós temos um guarda-chuva, né, de outras ações que passam aí e às vezes passam desapercebido. E a mídia também, né, gente? Eu acho que a mídia tem que, como a gente já chegou a comentar em outros casos, isso não tem que chegar abertamente. Vamos falar sobre bullying, né? Sim. E fazer disso um grande negócio, porque agora todo mundo quer virar celebridade instantânea. E essas crianças e adolescentes, de alguma maneira, elas vão sair na mídia, quando é uma coisa muito séria, e nas redes sociais, a menina que espancou a outra, aquelas duas que bateram na outra, aquilo acaba ficando popular, claro, pelo lado negativo, e esses psicopatas, obviamente, que se sentem privilegiados, né, em estarem em evidência com a sua arte, né?
Então eu creio que a mídia tem que ser, deveríamos criar mais Sim. regras para evitar esse tipo de comentário na mídia, né? E- Vamos abafar as coisas Exatamente. ruins, né? E colocar o bom para cima. E eu né? queria ainda alertar uma coisa para os pais, né, que estão me ouvindo, que é o cyberbullying, né, que é o bullying feito pela internet mesmo Então, pelo olha só. WhatsApp. Né? Agora as escolas, os alunos têm grupos de WhatsApp e o bullying começa dentro dos grupos de WhatsApp e pela internet. Então os pais também olharem o que esses filhos estão produzindo, porque hoje eles ficam horas no computador, no celular, o que eles estão fazendo, né? Que mensagem eles estão, como eles estão utilizando as redes sociais, né? Doutora Lucy Kerr, a senhora é médica ultrassonografista, né? E a senhora está com um projeto maravilhoso, desenvolvendo um projeto maravilhoso que parece que, né, o câncer de mama é para as mulheres. Para as mulheres. Mas eu ia dizer exatamente isso. Parece que o câncer de mama hoje em dia está solucionado. Mas não é esse De o jeito nenhum. Se fosse assim, ele não seria segunda maior causa de morte por câncer nos Estados Unidos. O Hoje, quando primeiro se fala é o de câncer de mama, pulmão. a solução já E chegou. o segundo, não, de jeito nenhum. Aí está um Mas engano esse tão esclarecimento é que grande. precisa ser feito. Exatamente. Veja bem, durante muitos anos tem sido aplicada a mamografia para rastreio do câncer de mama. Só que nós temos uma entidade na medicina que se chama Cochrane, que ela valida as pesquisas seguindo um protocolo extremamente rígido, um manual, que verifica se aqueles dados estão compatíveis, se os resultados estão corretos ou não. E depois de muitos anos que foi aplicada a mamografia, as coisas começaram a não funcionar. 10 anos depois, se verificou que não havia reduzido a mortalidade por câncer de mama na Suécia. E assim foi, começou-se a ver que se diagnosticava câncer que não existia, começou-se com 1 a cada 5 cânceres que a mamografia detectava, ele não era verdadeiro e a paciente passava por cirurgias e todos os procedimentos desnecessários. Se verificou posteriormente tudo isso com avaliação da Cochrane, entenda-se bem. E Tudo isso dados oficiais, dados oficiais, exatamente. E depois se verificou que metade dos cânceres que estão presentes na mama, na época do rastreio, não eram detectados pela mamografia e surgiam como câncer de intervalo entre um rastreio e outro. E é aqui justamente onde nós entramos. Por que a mamografia não funciona? Porque não existe apenas um tipo de câncer de mama. Existem muitos tipos. Existe o câncer que se duplica a cada 2 meses e o câncer que duplica a cada 5 anos. Este que duplica a cada 2 meses, em 8 meses, ele já passou do tempo. Já está dando metástases. O que duplica a cada 5 anos, mais frequente depois da menopausa, ele demora 20 anos para dar metástase. Ele é muito mais lento. Este câncer aqui, que duplica rápido, ele ocorre mais na jovem, nas mamas densas. E esses cânceres não são passíveis de serem detectados pela mamografia. E este é o câncer que mata. A melhor forma de você... um detalhe. Eu, como jornalista, este é um assunto frequente em todos os lugares, né? Mas uma mulher que procure um médico, qualquer um é habilitado, qualquer um pode diagnosticar, porque me parece que é dessa forma. A mulher em casa faz, como é que é? A palpa, de toque, né? Com a palpa delas, não sei se é esse o termo, a palpação, mas aí parece simples demais. A senhora está dando um quadro... Demais. A senhora está dando um quadro que... Muito mais terrível, exatamente. Mas e por isso nós temos que mudar completamente o enfoque dessas mulheres. Se metade das mulheres tem mamas densas, não vão ser pegas na palpação, porque a mama é extremamente dura, ela não vai conseguir atingir o nódulo, a não ser quando ele esteja fora do controle. E ele já passou. Passou do tempo, já deu metástase, você já não tem chance de curar em grande parte desses casos. E se você tem essas mamas densas e essas que são as que dão de 4 a 5 vezes mais cânceres do que quem não tem, a primeira coisa que nós temos que começar a fazer é classificar essas mamas pelo grau de densidade que hoje aqui no Brasil não é feito e que é recomendado no exterior de 1 a 4 níveis. O programa da senhora é para preparar profissionais que possam
detectar esse problema, Exatamente. diagnosticar esse problema. Se você tiver a mama hipertensa, você vai ter o câncer palpável e você não vai ter ele visível na mamografia. Então, qual é o nosso projeto? Nós, graças a Deus, conseguimos a colaboração do pessoal da USP, porque nós vamos implantar um curso para ensinar médicos a rastrear o câncer de mama utilizando duas metodologias fundamentais. Uma é a termografia e o outro é o exame tríplice. Deixa eu explicar a diferença entre um e outro. A termografia é um exame rápido que avalia o aumento do metabolismo da mama e muitos cânceres, especialmente os muito ativos, têm um grau de quentura, de vasos, de metabolismo muito grande. Só que ele não sabe exatamente o que é esse aumento da quentura, o aumento do metabolismo. Então, ele precisa de um exame morfológico. Aí vem a segunda etapa, que é um exame mais difícil, mais complexo, que a gente está propondo, que é a associação da ultrassonografia, Doppler e elastografia. Com essa associação, utilizando 3 princípios físicos, o princípio acústico, depois o princípio Doppler e depois o princípio da elasticidade dos tecidos, você consegue praticamente rastrear tudo que está ali e verificar o porquê naquela área que a termografia viu alterada, a gente tem esse... Essa elastografia, eu sou formada há muitos anos, esse termo eu ainda não tinha. Esse é muito recente. Aqui nós fomos pioneiros aqui no Brasil. A gente foi pioneiro da ultrassonografia, do Doppler e agora também da elastografia, entendeu? Então, veja bem, esses métodos já são mais demorados, mais difíceis de serem aplicados. Então, nós vamos ter que passar esses médicos que estiverem interessados, e eu peço a eles que nos procurem no nosso portal, portaldosiquer.com, para que tenham mais informações sobre isso. A data prevista no dia 20 a 21 de maio vai ser o primeiro módulo. Nós estamos planejando fazer 4 módulos de 2 dias inteiros. Vai ter também prática para aprender realmente. É um aparelho, doutor? São vários. São 2 aparelhos. Uma termografia. Doppler é um aparelho. A ultrassom Doppler e elastografia, existem empresas que já estão fazendo todos eles Aparelho. Mas são canais diferentes que requerem treinamento distintos para que os médicos fiquem habilitados. Porque, por enquanto, essa elastografia não é um exame de rotina. Não é, mas ele tem sido extremamente útil. Sim, já está com bastante comprovação científica. No Brasil fazendo? Eu mesmo faço. Sim, esse mas são poucas pessoas. Poucas pessoas. Então, aí que aconteceu? Eu comecei a avisar as mulheres que a mamografia não prestava. Daí, então, elas começaram a falar, o que é que eu faço? Daí tinha o problema, porque o exame tríplice é um exame demorado, é caro, e nós precisávamos saber realmente se a pessoa tinha uma necessidade premente daquele exame. Então, e precisava fazer rastreio de massa. Então, nós tivemos oportunidade de conseguir a colaboração da Sociedade de Termografia da USP, e elas nos convidou inicialmente para apresentar e expor todo o projeto, e daí, então, se decidiu que realmente merecia se fazer um curso. Por quê? Muitos e-mails me chegam, doutor, eu estou aqui em Maceió, que eu faço? Eu preciso fazer esse exame e não tem... Que médico a senhora me indica? Não tinha. Aí eu estou em Brasília, Curitiba, Rio de Janeiro, Bahia. Está entendendo? Então, diante dessa demanda, surgiu a necessidade. Então, o projeto é treinar esses médicos e, quando as mulheres solicitarem, nós vamos ter a lista dos credenciados e a localidade que tiver o treinado, nós vamos encaminhar para ele para fazer o rastreio. E fisicamente ele é um ultrassom apenas, ele é menos agressivo do que a mamografia que não trabalha por tem pressão. Nenhuma que é um horror, radiação. né, cá para nós. A Não tem mamografia agressão. tem nenhuma agressão. É todo o exame, as duas metodologias, do exame tríplice, que tem 3 exames associados, e da termografia, não tem efeito biológico nenhum. Olha que maravilha. Então, veja bem, você acha que você pode rastrear um câncer de mama com algo que vai
danificar tuas células, facilitar o surgimento de câncer. Se você for portadora de uma mutação, o BRCA1, BRCA2, a ataxia, telangiectasia e várias outras que não estão aí mencionadas, você aumenta de 4 a 5 vezes o risco de desenvolver câncer. Você não pode utilizar um método cancerígeno e agora se descobriu uma coisa pior. Sabe o que é? É um método cancerígeno para diagnosticar o câncer. É um absurdo. E antigamente achava-se que era só as mutações que ele induzia que geravam o câncer. Agora não. A célula fica paralisada durante 4 a 5 meses após uma radiação e não se defende do tumor que está ali. Porque nós temos um sistema de limpeza do câncer que funciona maravilhosamente bem se não for atacado pela radiação e ficar paralisado 4, 5 meses. Entendeu? Perfeito. A mamografia pode é um curso para profissionais. Então, olha, aqueles que quiserem, entrem em contato com o portal lucicare.com. Lá nós temos vídeos, nós temos o nosso contato e também pode ser feito pelo Instituto Central da USP, mas pela IBTM, que é com quem vai fazer essa casadinha da USP com esse projeto. É www.ibtm, I de babá, T de tatu, M de macaco.com.br e vocês saberão detalhes sobre esse projeto e poderão se inscrever. Médicos, venham, porque as mulheres necessitam de vocês. Só para ratificar, este portal é Lucicare, a Luci da senhora é com Y, com que é Y. com K-E-R-R. Isso, ok? .com. Okay. E tem muitos vídeos para vocês assistirem lá sobre a questão de mama. Eu tenho dado muita orientação. E eu estou totalmente do lado das mulheres. Perfeito. Doutor Nelson Letísio, boa tarde, doutor Letísio. E aí, tudo em ordem? Tudo bem. Doutor Letísio é cirurgião plástico, participa sempre do nosso Gente que Fala. Hoje é Dia Internacional da Mulher, doutor Letísio. Eu queria um assunto específico para o senhor abordar. Cirurgia íntima feminina. De que se trata? Quando é indicada? Olha, antes de mais nada, Sim. eu gostaria de cumprimentar as mulheres dessa mesa. E, afinal de contas, não é todo dia que é Dia da Mulher. E a mulher é extremamente representativa na raça humana. Então, parabéns para todos vocês aí. Obrigada, doutor. Um beijo. Olha, a cirurgia íntima da mulher, cada vez está evoluindo mais. Eu acabei de chegar nos Estados Unidos no congresso lá agora no Carnaval. Tem uma doutora na Colômbia, Lina Adriana, que é amiga nossa, ela realmente está há anos evoluindo. Então, o que nós fazemos? O que já se fazia há um bom tempo atrás? A linfoplastia, né? Que é a redução do pequeno lábio e uma adequação do grande lábio, às vezes, porque já está um pouco fino, às vezes com a gordura está um pouco grande, resseca um pouco. Do pequeno lábio, quando ele está exacerbado, a gente retira uma parte dele para que haja uma acomodação do pequeno lábio dentro do grande. Você tem atualmente lasers que estão sendo cada vez mais elaborados para fazer o tight, que eles chamam em inglês, né, que é o enriquecimento da parede da vagina, vamos dizer assim. Então você pode usar tanto um laser de CO2 como um laser de Erwin na mucosa, que essa mucosa vai fazer uma retração, e você pode usar radiofrequência ou neodimiar, que são outros tipos de laser, que haja uma retração da parede da vagina. E tem efeitos muito interessantes no sentido de até melhorar a continência urinária, melhorar o tônus da parede vaginal. E é muito importante isso para a mulher, não só do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista íntimo, né? A mulher se sente mais jovializada. Muitas vezes teve filho, teve algumas outras coisas que ocorreram pela vida, vamos dizer assim, e mesmo pacientes jovens que geneticamente têm alguma alteração, você tem, hoje em dia, armas, você tem coisas que você pode fazer realmente que são muito eficazes, né? Um efeito tanto estético quanto funcional muito
sempre um tabu muito grande. Para uma mulher chegar no consultório e falar, olha, eu quero fazer uma cirurgia íntima. Nossa, hoje em dia ainda bem que está tendo uma abertura, porque era muito difícil para a mulher fazer isso há 5 anos atrás, para você ter uma ideia. Doutor Letísio, o senhor fez referência à incontinência urinária. Me parece que só em casos assim mais necessitados, mais urgentes, é que se procurava. Hoje está mudando esse quadro. Ah, com certeza, né? E a mudança é muito grande. Né? Porque a mulher, ela se torna mais exigente também. Né? Não é só aquela mulher que não podia viajar, não podia fazer viagem muito longa, então começava a ter problemas de urinar no caminho, tinha que, não, tem que parar, porque daqui a pouco ou dá uma risada, ou espirra, ou tosse. Isso já está caindo do céu. As mulheres hoje em dia são mais exigentes. Elas, com certeza e com razão, elas querem uma mudança de atitude da parte médica, porque a gente passa não só a curativa, daí você tem que fazer realmente uma elevação do musculatura do canal, gordão, de elevação do ânus, você faz uma daí é cirúrgica, você aproxima os músculos e você aumenta o torno da vagina. Tem uma cirurgia que você reforça os suários do abdômen, perto da vagina, para criar uma continência melhor da urina. São casos mais graves. Nesses casos mais suaves, você consegue muito bem com laser, ou com radiofrequência, ou com neodimiais. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Eu agradeço. Saúde e paz para todos, especialmente para as mulheres todas. Obrigada, Obrigada. Conosco hoje a médica psiquiatra doutora Sônia Mota Palma, a médica ultrassonografista doutora Lucy Kerr, a farmacêutica Sônia Presta e a psicóloga Fernanda Queiroz. Fernanda, é verdade que mulheres têm mais depressão que os homens? É verdade. As mulheres sofrem mais de depressão, estresse, ansiedade. A cada um homem que sofre de depressão, há 2 mulheres. Então é o dobro essa taxa. E a gente tem algumas explicações para isso, né? Tanto biológicas, porque a gente acaba tendo uma interferência hormonal, oscilações hormonais, que acabam levando a alterações de humor, tanto no ciclo menstrual, como no ciclo reprodutivo. Então, gestação, menopausa, tudo isso contribui. Além, claro, daquilo que a gente já vinha falando, de que as mulheres acabam sofrendo mais abusos, discriminação, essa tripla jornada que nós temos, isso tudo contribui. Você já falou em tripla jornada. Era mais porque suave, eu já pensei dupla até na jornada, minha, né? Já é tripla, dupla porque... jornada. Você está colocando tripla jornada. Porque, você trabalha, é dona de Ótimo. casa, tem os filhos, e ainda tem uma exigência para ser Quádrupla. magra, né? Isso é quádrupla jornada. Então, como é que é a exigência de ser magra? E Tem ainda que ser tem, magra? além disso, uma exigência de a mulher ser bonita, de estar bem cuidada, de ser magra. Tudo isso tem essa cultura Isso ainda. pode levar a um estado de depressão? A mulher quer ser magra, a mulher quer ser bonita? Sem dúvida, sem dúvida. Isso tem interferência na autoestima da mulher. E o Brasil, eu até arriscaria dizer que é um país, considerando o que a gente conhece, que é o país que mais tem taxas de cirurgia plástica, já que estava falando de cirurgia plástica, eu lembrei disso. A gente pode até começar a pensar se essa cultura brasileira de exigência da beleza, do corpo perfeito, da magreza e etc., também não interfere nisso, nessa cobrança da mulher, nessa exigência. O que é bom nesse sentido, nesse quadro de depressão, é que ninguém hoje em dia consegue se automedicar, não é isso? Muitas pessoas fazem Doutora isso, Sônia, infelizmente, né, doutora Sônia? Gostaria que fosse assim. Né? Isso seria o ideal, que Mas as não pessoas limitou não muito a pergunta. Não, limita, mas sempre tem uma vizinha que tem um remédio, sempre tem uma farmácia que Isso é um pode... problema muito grave. Depressão também é um negócio que está... O termo está um desgaste tão grande. Sim, desgastado. E a medicação
é rigorosíssima, mas não é o que acontece Mas no banalizou Brasil. bastante, viu, Zancopé? Vou até colocar A como farmacêutica farmacêutica, banalizou É, muito. Hoje não em quis dia, entrar muito na polêmica, mas não tem como. Hoje as pessoas entram num consultório, né? Não um psicólogo que não receita, né? Mas não quero falar dos psiquiatras em geral, mas eu digo, eu tô com uma tristezinha, você tá com depressão, toma um... Né? Só para dar um dado, Tu vê que é Uma tristezinha, você tá com depressão, toma um remedinho, né? Toma um Rivotrilzinho, a gente, né? Um os Lexotanzinho. psiquiatras são muito penalizados, sendo que somos psiquiatras que ficam prescrevendo muita medicação, muito antidepressivo, mas a maioria dos antidepressivos são prescritos por clínicos e ginecologistas, né? Não por psiquiatras. Então, tem a banalização do termo, tem que muitas vezes a depressão ela é medicada não por um especialista, né? E isso acho que leva a todas as questões. E aí medicação que não é na dose certa, não é pelo tempo certo, não é a medicação, e isso cronifica a depressão, levando ainda uma piora do quadro. Fazendo uma analogia com o caso da mamografia, e acaba se tratando um quadro que não é para ser tratado e acaba se desenvolvendo uma patologia que não existe. Ou subtratando, Eu acho que mais isso, subtratando. Tentar tratar, se estava bom. E as pessoas ainda têm uma certa resistência. Se tratar, se resolvesse, né? Está desenvolvendo. Eu tenho um quadro na minha casa, né? A minha mãe, uma mulher que já está há 20 anos agora sendo tratada com psiquiatra e tal, obviamente teve a sorte de conseguir um psiquiatra muito competente que a tratou, né, finalmente, mas ela desenvolveu uma discinesia tardia, uma movimentação de medicação que não deveria ser utilizada, uma movimentação de rosto, de língua, incurável. Não tem cura. São medicações que não deveriam nem ser usadas mais no Brasil, que são proibidas fora do Brasil, e as pessoas acabam usando porque a pessoa vem com um quadro de estresse desenvolvido, ou um quadro crônico por causa de efeito colateral de um remédio que a pessoa não consegue controlar. Então está tendo uma síndrome assim, sabe? Então é muito complicado, gente. Sônia Presta, e a alimentação? Em que ponto interfere nisso? Eu creio que nesse ponto onde a pessoa já entrou num quadro de consumo inadequado de uma medicação, a alimentação, infelizmente, ela não vai ter muita influência. Não é eficiente. Mas, se a pessoa, sim, vem com um quadro brando, de uma depressão, de uma ansiedade, ela pode, sim, melhorar muito com a diminuição do açúcar, o uso de legumes e vegetais integrais. Se ela tiver um acompanhamento nutricional, com certeza ela melhora o seu quadro geral, sim. Ela vai ter uma diminuição do estado de ansiedade. Obviamente, se você comer muito açúcar, todo mundo vai ficar ansioso, vai gerar um estado de ansiedade. Come muito chocolate, come não sei o que, a pessoa já está ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa ainda. Então, existe equilíbrio, sim. É o seguinte, eu ontem postei no meu blog, no meu site, um artigo sobre câncer de mama e nutrição, que ele é recentíssimo, é de agora, entendeu? E ele diz o seguinte, esse estudo começou na década de 90 com enfermeiras que foram convocadas a preencher um questionário sobre o seu tipo de alimentação na adolescência e na juventude. E elas foram acompanhadas até hoje. E agora o resultado demonstrou que 1/3 a mais de câncer ocorre nas mulheres que tiveram a alimentação inadequada, que a gente chama de trash food, quer dizer, comida lixo. Comida que é a base de carboitrato, de gorduras, de açúcar branco, de gorduras, né? Os McDonald's... Você está falando tudo que é gostoso. Pois é, e que o pessoal consumiu em grandes Você foi enganado a aprender que é gostoso. O seu cérebro achou gostoso. Se você parar de comer isso, comer salada, tirar o açúcar do café, começar a comer os integrais, você vai achar gostoso comer isso. O nosso cérebro se interessa mais por comida gordurosa mesmo, né? No primeiro momento é o que vai diretamente para o cérebro. Por isso que eu ironicamente disse que você está falando de tudo que é gostoso. Tudo que é gostoso e justamente quem consumiu o mais gostoso de tudo, que era o grau 5 de comida pior que existia, essa chegava a ter 40% a mais de câncer de mama. Agora, saindo de um câncer que já é muito comum, você se arriscar por causa de uma alimentação tão inadequada
a ter 40% mais de câncer, gente, por favor. É uma opção muito, eu diria assim, né, como aos fumantes, e infelizmente, eu tenho que citar os exemplos de família, né? Nós vemos pessoas que passam por cirurgias cardíacas e continuam fumando, né? Pessoas que passam por problemas terríveis de consequências de diabetes e continuam comendo açúcar, carboidratos. Eu creio que essas escolhas são suicidas, né? Essas pessoas precisam ser tratadas psicologicamente, na minha opinião, né? Porque a pessoa vê que ela está tendo consequência, um pé diabético que piora com a situação do consumo de açúcar. A pessoa fuma, tem problema pulmonar, já foi operada e tal, e continua se comportando desse jeito, então ela é um suicida. Ponto. Se ela quiser... Ela precisa, sem dúvida, de um acompanhamento. Um acompanhamento psicológico muito sério. Orientação. Orientação não basta, né? Acompanhamento É um mesmo. acompanhamento, sim, promover mudanças. Porque quando eu falo em orientação, todos nós somos orientados a fazer isso que todas as doutoras aqui se referiram. Puxando né? a sardinha para o meu lado, mas um dos pilares do bem-estar é a alimentação. Então, cada vez mais, eu creio que as pessoas têm procurado mais bem-estar, qualidade de vida e, consequentemente, uma melhora, uma reeducação alimentar. E eu percebo isso, inclusive, em consultório. Não sei se a senhora como percebe psiquiatra, eu falo muito. Eu falo que a nutricionista, o nutrólogo, são especialistas que têm que estar acompanhando o psiquiatra, porque as medicações engordam, muitas delas. Sim. A própria doença, o próprio descuido, né? Porque está deprimido, ou come demais. Então, a alimentação, para mim, é fundamental no tratamento. Eu trato crianças muito pequenas, 5, 6, 7 anos, e todas elas acabam ficando gordinhas por uma razão ou por outra. Então, se não tiver já um acompanhamento alimentar e tudo, fica difícil. Falando em TDAH, inclusive tem pesquisas que correlacionam esse consumo de açúcar com TDAH. É verdade. E é o que ela estava falando antes, né? E nós vimos, tem até aquele quadro dos dinossauros, vocês lembram? Passava que o Baby falava, sim, não é a mamãe, quando ele comia açúcar, ele saía voando pela cozinha, açúcar, açúcar, açúcar. E o autismo com glúten, né? Tem várias então, questões, nós né? sabemos que a alimentação, somos o que comemos, e é verdade. Se nós conseguíssemos, é um equilíbrio, né? Porque não adianta também você falar, nós vivemos no planeta onde existe Coca-Cola, onde existe açúcar, onde existe café ruim, né? Não café bom. Porque eu vendo café e eu vendo café bom. Então, café bom. Então, eu creio que, eventualmente, se você vai a um efeito... Nossa, café ruim. O que mais tem? Nosso café é uma mistura, né? Um blend, né? Blend é o nome chique para um negócio ruim. Café que se toma sem açúcar, para você sentir o gosto do café, de verdade. Então, obviamente que uma criança que tem, né, o acesso a todo esse planeta de guloseimas, vai provar eventualmente. E é o que nós estamos falando, Zancopé. Se ele tiver uma educação alimentar, onde na casa dele ele comeu integral, comeu legumes, verduras, ele viu como é gostoso comer bem, e nós sabemos que o corpo funciona muito melhor quando está desintoxicado, né? A gente consegue pensar melhor, a gente consegue... Tudo flui melhor quando você come bem. A criança é educada. Quando ela prova o açúcar demais, ela acha doce demais. Ela não vai querer. Mas aí, de novo, com o psiquiatra infantil, eu vou intervir, né? Os pais não se alimentam mal e querem que as crianças comam brócolis, cenoura, né? E giló, mas não comem. Não tem jeito. Pior é aquele pai que dá Coca-Cola para aquela criança de 2 anos. O registro de algumas pessoas que estão acompanhando o Gente que Fala. No Rio de Janeiro, quem acompanha o Gente que Fala com frequência é a professora Flávia, em Santa Teresa. Ela é professora de educação física, jogou basquete muito tempo em Osasco. A Flávia nos acompanha, mandou a sua mensagem aqui. Flávia, grato pela tua companhia, tua gentileza de sempre. O Jaime do Jardim Bom Filioli, sempre Jaime. Se há consciência feminina no Brasil, por que a mulher não é a grande eleitora da mulher? Alguém pode responder? Sônia Presta, Sônia Mota, Fernanda Queiroz. Que nós não... Porque, infelizmente, ainda nós tivemos maus exemplos de governantes femininas aqui no Brasil. Eu creio que nós não desistimos de eleger as mulheres, Zancopé. Nós damos chances para as mulheres. Embora... o feminino ainda tem um lado muito competitivo, muito forte. Nós mulheres nós somos muito críticas com nós mesmas. Nós nos arrumamos, nos maquiamos e nos vestimos para outras mulheres. Então, de uma maneira geral, nós temos que aprovar essa mulher que está no poder. Ela tem que resumir, ela tem que conter qualidades aprovadas pela maioria de nós mulheres. As mulheres se
Nós nos vestimos para Diz que o mulheres. dia é dia 8 porque era dia 6, mas as mulheres Atrasou demoraram 2 2 dias para se produzir e acabaram chegando no dia 8. Mas é isso Seria aí, porque a verdadeiro? mulher, ela é crítica, ela tem esse Não poder. posso E perder a brasileira, a como nós estamos falando, é a mais vaidosa do planeta. Então a mulher que vai eleger aquela figura pública vai exigir muito mais dela. E nós tivemos, infelizmente, ainda alguns exemplos não muito favoráveis para a nossa política. Mas não desistimos. O problema é, temos que nos candidatar mais, temos que irmos mais para a política, apresentar né? mais. Controlar o machismo feminino. Porque Isso, o eu ia machismo falar isso. feminino é terrível. Sim, Ele imagina. não facilita a mulher promover a mulher. Isso. Entendeu? Eu acho que esse aí é Eu acho que é o pior X dele. da Pela questão. questão cultural. Doutora Luciana da Sé pergunta à senhora se campanhas como Outubro Rosa são realmente eficientes. Só gostaria de mudar o nome dessa campanha. É Outubro. Outubro Negro. Tantas mentiras que são veiculadas. Eu tenho, Parece que inclusive, o um mundo é vídeo cor-de-rosa, não é? que foi viralizado na internet, que fala sobre ineficácia e malefícios da mamografia. E eu comento justamente sobre um pouco sobre esse Outubro Rosa, onde tudo que eles falam sobre os lados favoráveis, nenhuma das pesquisas foram aprovadas pela Cochrane. Inclusive, lamentavelmente, a mais citada de todas, que é o estudo Two Counts, esse estudo foi fraudado. Foi demonstrado Como que eles fraudado? retiraram... Sim. Sim, foi fraudado porque o doutor Lazo Tabar, que foi o coordenador desse estudo, de repente, no meio do estudo, quando já tinha feito, sumiram umas 700 pacientes. Sumiram. E ele foi para os Estados Unidos, comprou uma escola para ensinar médicos americanos a realizar a mamografia, voltou para a Suíça, onde ele estava comandando esse estudo com mais de 90 mil mulheres, e quando completou 10 anos, ele soltou o resultado dizendo que reduzia 31% a mortalidade por câncer de mama. A mamografia se realizada da forma com que ele tinha proposto. Aliás, com maquinário ruim, bianual, tudo que não daria para ser possível pelo que se conhece hoje da biologia tumoral. Porque o câncer que cresce rápido não seria detectado dessa forma. Bom, depois que ele publicou, começaram as investigações e a Cochrane começou a solicitar que ele enviasse os dados e ele nunca enviava. Eles entrevistaram os pesquisadores que participaram do estudo, descobriram a falha dos pacientes e foram no Sistema Único de Saúde lá, acessaram na parte de computação e identificaram, não todas as mulheres, eram perto de 300 mulheres que eles identificaram, todas com cânceres, muitas falecidas de câncer, quando eles juntaram essas pacientes cancerígenas no grupo que ele publicou, com os dados que ele publicou, sumia toda a vantagem. Então, este é o estudo que é o mais citado, com boca cheia, por todos os radiologistas. Ele é um estudo antigo, da década de 80, certo? E não existe nenhum estudo atual que está sendo realizado, exceto o grande estudo de rastreio de mamografia do Canadá. E esse jamais detectou redução da mortalidade por câncer de mama. Doutora e esse Sônia, foi aprovado pela Cochrane. Doutora Sônia Palma, rapidinho, Haroldo do Tremembé, o Haroldo, a senhora conseguiria dizer para ele se personagens como o Bicho-Papão e outros personagens para as crianças dormirem ou obedecerem ao método eficiente ou causa trauma? As histórias, Não, essas histórias, se forem usadas, qualquer história infantil, se for utilizada como um meio para mudar o comportamento, para tentar educar uma criança no sentido mais forte, não. Eu acho que não pode ser feito dessa maneira. As histórias infantis, elas são as próprias histórias, elas têm a ver com o desenvolvimento da evolução das crianças. Por isso que as crianças muitas vezes querem que conte a história do Chapeuzinho Vermelho durante 5 meses, quase um ano. Depois mudam de história. Porque cada história tem dentro dela a resolução de um conflito da própria infância. Então, se essas histórias forem utilizadas para dar medo na criança, assustar com aquela
velha história, né? Vai no médico, se não se comportar, o médico vai te dar uma injeção. Todas essas ações não são boas, não são... Quadro terrível. A polícia te pega. A polícia te pega. O médico te dá injeção. Então, todas essas formas, se não diálogo e sim pelo medo, elas não devem ser feitas com as crianças. Doutora Sônia Mota Palma, algum endereço que pode ser localizado com facilidade? O meu e-mail, que é super fácil, é o meu nome, né? Sônia MM Palma, @hotmail.com. Grato por ter vindo ao nosso Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada e com todas. E mais uma vez, feliz Dia das Mulheres para quem estiver nos ouvindo. Fernanda Queiroz, como a gente localiza Estar Saúde Integrada? A gente tem uma página que é no Facebook, que é Psicologia Integrada, e o site é www.psicologiaintegrada.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente Obrigada, que Fala. Foi um prazer. Doutora Lucy Quer, como a gente acessa o portal Lucy Quer? É www.portalluciquer.com. E ali vocês vão ter todos os acessos, os vídeos gratuitos, endereço, telefone. Agradeço a tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Parabéns pelo teu trabalho. Vai além da medicina. E peço as bênçãos de Deus realmente, porque nós estamos precisando. É uma missão, né? É uma missão. Realmente. Sônia Presta, como é que eu tomo café lá? Vamos, todas convidadas hoje. Tua xará, Sônia. Por favor, vocês são minhas convidadas para café, cappuccino, o que vocês quiserem. Café Alquimia, ali na Napoleão de Barros, próximo. Lá na frente, hein? Napoleão de Barros, 1324, estão convidadas. Os bolos eu faço. O que eu consigo fazer fisicamente, senão tem muita coisa boa lá para vocês. Batendo sempre um papo comigo, com a Cris que está sempre lá. Estão convidadíssimas para você também, por favor. Até às 7 da noite estamos lá. Grato por ter Muito obrigada pelo convite mais fala. uma vez. Um beijo a todas as mulheres lindas, maravilhosas, qualquer idade, porque mulher é linda em qualquer idade, né, doutor? Vamos acabar com essa história de jovem, velha, agora. Mulher é linda de qualquer jeito. Zenilda Salvato, que representa as mulheres na lindona, produção do Gente que Fala. Zenilda, loira de lazul, maravilhosa, todas lindas aqui. Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benevene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matimoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos. Até lá.